não a dele. Em especial, Pai, eu peço que o Senhor o marque primeiramente. A cada palavra que saia da boca dele, seja as primeiras palavras a ferir o coração e a propor uma alteração profunda em quem ele é, no seu estilo de vida, no seu propósito a ser cumprido nessa terra. Em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. Muito especial esse início, né? Essa manhã. Que nós consigamos nos manter conectados a que o Espírito está movendo hoje, o que o Senhor quer nos falar. Que o Espírito continue conduzindo essa reunião. Nós pedimos a graça do Senhor para tudo que for dito, que seu coração também esteja disponível, possamos glorificar o nome do Senhor. Uma reflexão interessante é que, no correr da história, né, um grande debate entre filósofos, teólogos, pensadores, é uma reflexão sobre a vida, né? O que é a vida, como pessoas de diferentes pensamentos enxergam a vida, como as religiões explicam a vida. Você tem vários segmentos, né? O budismo, alguns buscam se refugiar em lugares distantes, outros buscam uma reflexão interior, sempre tentando entender o mistério da vida. E tem vários homens que marcaram a história, vários homens que marcaram esses pensamentos, filósofos, teólogos, mas nenhum deles conseguiu esvaziar um túmulo. Nenhum deles conseguiu provar que a vida vence a morte. Embora vários pensamentos, embora várias conclusões, nenhum deles de fato experimentou o que é estar morto, o que é ir a um lugar de morte e voltar de lá com uma autoridade dizendo: eu tenho a chave desse lugar. Em defesa do cristianismo, só Cristo conseguiu fazer isso, e com provas. Não é o tema que nós vamos abordar hoje, não é provar, é como, através de provas reais, de fatos, que nós vamos abordar isso hoje, para provar que Jesus venceu a morte. Mas é a única pessoa que foi capaz de morrer, experimentar na morte, experimentar do maior drama que o ser humano pode viver, pode passar, né? O limite, o maior drama da existência humana, que é a morte. Só ele foi lá, conseguiu vencer e resgatar e nos dar esse privilégio que é experimentar uma vida com Cristo. Como o David disse, nós estamos caminhando para o final dessa nossa série. Nós estamos já no capítulo 20 de João e já estamos caminhando para a conclusão, e também uma conclusão que essa história e o que Jesus vem propor, ele vem, o título, né, até no capítulo 20, pelo menos na minha Bíblia, está como a ressurreição. Então aqui nós já estamos caminhando para um momento da história, para um ponto onde algumas coisas começam a ficar, a serem divididas. Algumas coisas começam a... Cristo, ele está botando um ponto de decisão, de conclusão na história, que vai definir aqueles que estão alinhados com ele, aqueles que estão conectados com o que ele está fazendo, e aqueles que se desconectaram porque não conseguiram compreender o que Jesus estava fazendo.
Porque a proposta de Cristo aqui, ela é uma proposta que ela passa pela nossa incompreensão quanto seres humanos. Não nos é quase que permitido entender o que é ressuscitar. Nosso limite é a morte. Nosso limite é que a nossa existência, em algum momento, ela será interrompida. E a partir daí, são especulações. Mas, nesse momento, Jesus ele abre uma porta. E é a porta do túmulo. E é um túmulo vazio. E é nesse ponto que nós queremos tentar construir um pensamento, tentar construir um caminho para a gente discernir algo. Então, abra sua Bíblia lá em João capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 10. João capítulo 20, versículo 10, diz assim: os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei aonde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. É interessante que essa mulher ela vai até o túmulo e existem alguns acontecimentos aqui. Primeiro, ela vai em busca de algo, de algo que ela tinha perdido. É como se ela tivesse procurando ou tentando restaurar aquilo que já não estava mais diante dela, porque ela havia perdido o contato com algo que havia sido constante na vida dela até aquele momento, que era a figura do Cristo. E isso gera uma sensação de incompreensão. Por quê? Quando ela se depara com um túmulo vazio, para a nossa cabeça isso não é compreensível. Porém, existe um detalhe importante, que tudo que Jesus e o tempo que ele ficou com seus discípulos, ele sempre os alertou de que ele deveria passar pelo sofrimento e que ao 3º dia ele ressuscitaria. Então, existia uma palavra dentro daquelas pessoas. Existia uma promessa dentro daquelas pessoas. Eles conviveram com o autor dessa promessa, com o personificador dessa promessa, por um período de tempo considerável. Porém, no maior drama da história, eles... Sabe aquela de deu um apagão? Tipo, e agora? E agora? O que nós vamos fazer?
Porque tudo pareceu não fazer mais sentido. Aquele que prometeu uma restauração para o povo, aquele que prometeu uma restauração para aqueles que o acompanharam, aquele que prometeu uma novidade de vida para todos aqueles que estavam servindo, que o seguiram, ele de repente se mostrou frágil. E eles por um momento se desconectam com essa palavra. Eles se desconectam com essa promessa de que ele ressuscitaria. E o texto vai dizer que a mulher ela chegou à entrada do sepulcro e ela curvou-se para olhar e começou a chorar, sem saber o que fazer. Até que alguém pergunta: por que você está chorando? Ela diz: levaram embora o meu Senhor. Quando diz levaram embora, é como se a circunstância do momento começa a se sobrepor a uma palavra que nós temos. Quando quando Jesus falou algo para eles, ou quando nós temos uma palavra que norteia a nossa vida, chega algum momento em que aquilo nos é tirado por causa da circunstância que nós estamos vivendo. Então, diante de um cenário de incompreensão, quando ela viu o túmulo vazio e ela não se conecta a uma palavra que ela já tinha recebido, ela diz: levaram embora, ou seja, tiraram de mim. O que tirou? O que tirou dela? O que foi tirado dela? Então, quando ela observa o cenário e ela percebe que algo foi retirado de mim, porque a circunstância modelava mais ela do que uma palavra de Deus modelava a vida dela. Está entendendo? A reflexão que nós poderíamos fazer é: o que modela a nossa vida? Sobre quais princípios que nós nos movemos nessa realidade que está diante de nós? Sobre uma palavra que nós ouvimos de Deus? Sobre uma palavra que nós ouvimos de Jesus? Ou sobre uma circunstância que retira essa palavra de nós? Que leva essa palavra embora de nós? Porque quando ela pensou, levaram embora, ela não tinha nem compreendido o que tinha acontecido. Porque quem o levou embora? O anjo pergunta: quem você está procurando? Nós buscamos às vezes dar explicações para determinados acontecimentos da nossa vida, baseado na nossa incompreensão. Você está entendendo? Quando a gente não entende, a gente busca justificativas, mesmo sem a gente entender, culpando uma circunstância. Levaram embora. Alguém tirou de mim. Alguma coisa aconteceu. Mas será que você ou nós avaliamos aquele cenário a partir de uma palavra do Espírito ou a partir de um medo que está dentro de nós, que nos limita? Porque essa palavrinha, o medo, ela também vai entrar no texto em um momento em que eles se trancam, né? Então esse é um ponto importante para a gente começar e perceber e fazermos uma avaliação. O que nós já ouvimos do Espírito? O que nós já ouvimos de Jesus? Qual tipo de experiência que nós já tivemos com Cristo? E como isso tem modelado a nossa vida hoje? Como uma palavra que você ouviu alguns anos atrás, ela tem sido um fio condutor da sua vida? Ou a gente já esqueceu, algo levou ela embora e nós culpamos as circunstâncias que vivemos pelas coisas que acontecem? Ou nós culpamos, ou nós nos omitimos em algo e colocamos a culpa em acontecimentos diversos, na vida, na política, no cenário econômico. Porque nós estamos falando de duas realidades. Uma realidade de ressurreição, que ela não está presa ou condicionada
a uma realidade limitante que nós vivemos. A questão é que existia uma proposta de ressurreição. E nós não vamos acessar esse lugar tentando enquadrá-lo na nossa realidade. Você está entendendo? E é interessante porque o diálogo ele é baseado em perguntas, né? Primeiro ele pergunta: quem você estava procurando? Ou seja, você veio até aqui, não encontrou o que você queria, mas o que você queria encontrar? Essa é uma pergunta interessante. Quando nós saímos das nossas casas, quando nós nos aprontamos para vir uma reunião no domingo, o que nós estamos querendo encontrar aqui? Quando nós nos ajuntamos com pessoas diferentes, de variados locais, o que nós queremos encontrar? Nós queremos receber uma palavra que vá confortar a nossa alma. Nós queremos receber uma palavra que vá nos encorajar para segunda-feira. Ou nós queremos, de alguma forma, participar de uma realidade que Cristo está propondo, uma realidade de ressurreição, uma realidade de vida nova. Qual é o que tem nos motivado? Está entendendo? Qual é a nossa busca? O que você busca? E quando nós olhamos para o nosso interior em busca de encontrar respostas para essas perguntas, de fato isso cria uma confusão na nossa cabeça. Ela diz assim: levaram embora o meu Senhor. Ele perguntou: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor. Não sei onde o puseram. Ela não sabia o que estava acontecendo. E na maioria das vezes, nós não sabemos lidar com essas coisas. Nós não sabemos lidar com uma palavra de Deus. Porque nós sempre buscamos customizar um Deus eterno. Ou tratá-lo como se ele fosse como um de nós. Embora tenhamos sido criados à sua imagem e semelhança, nós distorcemos essa imagem e semelhança porque pecamos. Então, a realidade que nós vivemos é uma realidade de pecado, é uma realidade distorcida. Então, quando você busca ver Deus a partir de você mesmo, você já está vendo tudo embaralhado. E a mesma coisa assim: não, eu não sei o que eu estou vendo. Lembra quando ele vai curar o cego e ele pergunta: o que você está vendo? Ele fala: eu vejo homens como árvores. Eu não estou vendo bem ainda. Você está entendendo? É um pouco disso, porque a primeira coisa que foi afetada no homem com o pecado é a sua forma de ver, a sua visão, os seus olhos. Ele viu que estava nu. Ele começou a contemplar uma realidade que não tinha a ver com a realidade eterna, com a realidade para a qual ele foi criado. E ela responde: eu não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Isso é algo que me chamou a atenção. Porque em Lucas vai dizer que: por que você procura entre os mortos aquele que vive? O anjo fala com o outro relato, né? Em Lucas, o outro relato sobre a mesma situação, sobre este mesmo momento, o autor vai dizer que o anjo disse para ela: por que você procura entre os mortos aquele que vive? E existe
uma certa disposição em nós de nos relacionarmos sempre com aquilo que está próximo de nós, ou aquilo que nos é permitido compreender. Então, quando ela vai ao sepulcro, não vê, mas ele fala com ela, ela não reconhece, a partir da confusão que já estava dentro da cabeça dela, e a partir das vezes da confusão que nós criamos no mundo que nós vivemos, nós não conseguimos discernir a palavra. Quando ela fala aqui que ela não reconheceu, a palavra no grego fala que ela não conseguiu discernir o que estava acontecendo, ela não conseguiu discerni-lo. Talvez, e é bem provável que ela o tenha visto, porque os versículos na frente vão dizer que ela o confundiu com o jardineiro, ou seja, ela viu, mas ela não discerniu quem era. Sabe quando a gente fala assim, quando a gente tem aquela sensação de que ele não está próximo, que a gente já o perdeu de vista, e quando a gente se sente sozinho, quando a solidão e a gente não consegue discernir mais o Espírito, nós não conseguimos mais discernir o Cristo. Isso não se trata somente de algo que nos alcança, porque isso aconteceu também com os discípulos. O versículo vai dizer que eles se trancaram dentro de um cômodo. Quando os outros discípulos vão e não encontram Jesus, eles imediatamente voltam para o seu aposento e se trancam dentro de um quarto. Quantas vezes nós nos trancamos? Nos trancamos na nossa depressão, nos trancamos naquilo que nós construímos como um estilo de vida, porque a gente perdeu uma capacidade de discernir o Cristo ressurreto. E este é uma dificuldade que eu vejo nesse texto, porque a ressurreição, ela modificou a estrutura corpórea de Jesus. Então aquele Jesus que fez tudo o que fez e morreu na cruz, não era o mesmo Jesus que estava se apresentando a ela. Você está entendendo? Quando nós vivemos uma realidade de ressurreição, nós não buscamos mais o mesmo Jesus que se apresentou para ela no primeiro momento, que se apresentou para um povo, para um grupo no primeiro momento. Aqui ele está inaugurando uma nova fase, está inaugurando uma nova proposta de vida para esses homens, para esses discípulos. No versículo mais adiante, quando ela o confunde com o jardineiro, Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Deus estava me falando mais cedo que quando ele chama ela pelo nome, Maria, que fala que era um termo familiar. Era um termo em que ela o reconheceu pela forma como ele a chamou. Não é isso? Então aqui tem uma peculiaridade, porque embora ela não tenha o reconhecido, ele sabia perfeitamente quem ela era. Ele conhecia perfeitamente toda a intimidade dela. E quando ele chama ela pelo nome, ela rapidamente identifica, porque talvez mais ninguém a chamasse daquela maneira. Então ele a chama Maria. A primeira coisa que Jesus disse: depois que ele ressuscitou, é perguntar: mulher, por que você está chorando? A primeira coisa que ele disse depois que ele ressuscitou é: mulher, por
que choras? A quem procuras? A primeira coisa que ele diz depois que ele ressuscita são duas perguntas. Por que você chora e o que você está procurando? Você está entendendo? O que está te afligindo? E o que você procura? O que te afeta? E como você espera sair disso? O que está te angustiando? E como você vai fazer para resolver? As duas perguntas que ele faz para ela. Por que você chora? E o que você procura? Depois de ele ressuscitar, quando ele encontra com os seus discípulos, ele pergunta essas duas coisas. Se nós temos uma intenção de avançarmos como igreja para um novo tempo que Deus está disponibilizando, temos que nos fazer duas perguntas. O que está nos afligindo e por que choramos? E o que nós estamos procurando? Aonde queremos chegar? Como estamos discernindo o Cristo ressurreto? Ou como estamos discernindo Jesus? O Jesus que ainda está preso ao madeiro? Ou alguém que já se levantou de lá e já está operando numa realidade espiritual, esperando discípulos que se conectem com essa realidade para que ele avance a igreja pela terra? Depois que ela disse, mestre, que ela o reconheceu, soltou essa palavra, Rabone, o versículo seguinte diz, Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Imediatamente ela imaginou que ela tocou, ou ela disse, agora você é meu de novo. Ele disse, não me toque. Uma outra tradução vai dizer, não me impeça de voltar para o meu Pai. Porque ele precisava de concluir a sua missão, que era morrer e ressuscitar, voltar ao Pai e liberar o Espírito para aqueles homens, para aqueles discípulos, para aquelas pessoas. Imediatamente, quando ela o viu e reconheceu e ela quis tocar, ela já o associou àquela figura que ela tinha se acostumado. E às vezes nós nos acostumamos com uma figura de Jesus que já não corresponde mais a como ele está agindo. Está entendendo isso? Nós nos acostumamos com uma figura do Cristo todos os domingos. E ele está nos convidando para algo maior, para algo mais profundo. Ele está querendo te tirar desta realidade, onde esta vida nos limita e nos aflige todo o tempo. Ele está convidando a gente a dar um passo maior. Mas às vezes as soluções que nós encontramos é nos trancarmos. Pois ele disse, eu vou para o meu Pai, vá e anuncie aos meus irmãos. O que eu estou fazendo no sentido de, vá e anuncie, ou seja, lembrem-se do que já foi dito. Esse é um drama, esse cenário de Jesus ressuscitar, o corpo dele não ser encontrado, toda a confusão que causou na cabeça dos discípulos, ele acontece num curto espaço de tempo, mas a gente pode viver uma vida assim, sem encontrar o Jesus que opera por uma natureza muito superior à nossa. Às vezes ainda estamos buscando nos relacionar com coisas mortas. O que ela foi procurar? Talvez a intenção fosse de, eu quero o corpo para me cuidar. Mesmo que sem vida, mesmo algo que não faz mais sentido, algo que não fala, algo que não respira.
mas existia a busca por algo palpável. Eu preciso te tocar, eu preciso de... Mais à frente ele vai dizer, bem-aventurados os que creram naquilo que não viram. É um exercício de crença, é um exercício de onde está o nosso coração. Naquilo que é visível ou naquilo que o invisível construiu? Ou naquilo que os nossos olhos não podem contemplar, mesmo que visivelmente, mas o nosso coração está conectado? Onde está a sede do nosso coração? Onde está depositado os tesouros da nossa alma? São reflexões importantes que podem determinar aonde nós queremos chegar, ou aonde chegaremos. São reflexões que, quando nós olhamos para dentro de nós, nós entendemos o lugar que estamos. Por que eu estou nesse lugar? Por que a minha vida está dessa maneira, como se eu estivesse aprisionado e não consigo sair do lugar? Talvez seja porque em algum momento da nossa vida nós nos esquecemos de uma palavra que já recebemos de Deus. E a palavra que você recebeu de Deus, ela não é importante somente para você, mas ela é determinante também para o coletivo. Não pense que é uma palavra somente para você, porque se você não tem uma responsabilidade, se nós não temos uma responsabilidade com a palavra individual que recebemos, nós também comprometemos o funcionamento coletivo da igreja. Porque não tem a ver com nós, não tem a ver comigo, não tem a ver com onde Deus vai me levar. Porque Deus pode nos levar para qualquer lugar, para ser uma expressão de um ajuntamento coletivo, para sermos uma manifestação da igreja aos céus, do lugar em que estivermos. Não são palavras individuais. Não é algo egoísta. Ele diz, vá aos meus irmãos, diga a eles o que está acontecendo. No versículo 19, diz assim, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e ao lado. Os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Falou, né, e essa é uma palavra que estava na minha cabeça. Ele entrou naquele quarto trancado, quando todos estavam sem perspectivas, ele disse, a paz seja com vocês. Porque como nos falta a paz? A palavra shalom no hebraico, o significado dela é equilíbrio. Shalom é equilíbrio. Porque o equilíbrio te dá a capacidade de discernir. O equilíbrio não te permite ser movido por emoções, nem por completa razão. Nem tanto por lógica, nem tanto por sentimentos, por ansiedades. Mas a Shalom, ele diz, a Shalom esteja nesse lugar com vocês. Equilibrem-se. Retornem. Eu estou aqui, toque no meu corpo agora. Agora você pode tocar. Está entendendo? Que existem processos a serem cumpridos, que existem passos a serem dados, e nós não vivemos de uma maneira aleatória. A gente sempre fala aqui, né? Deus tem uma agenda. Deus tem um plano. Deus não é um Deus do acaso. As coisas não são assim com Deus. Deus tem um plano. Deus dá passos. E ele avisa, ele comunica aos seus profetas, aos seus servos. Ele falou com Abraão, eu vou fazer isso. Porque ele é um Deus próximo, pessoal, vivo.
E às vezes nós vivemos de uma maneira muito aleatória, muito baseada nos nossos próprios sentimentos, na força do nosso próprio braço. Eu vou fazer do meu jeito. Vamos fazer o culto do nosso jeito. Vamos... Beleza, vou na igreja hoje, amanhã eu vou em outra. A gente não está aqui para falar sobre placa de igreja, pregar placa de igreja. O David falou, e a comunidade tem esse princípio, né? O David sempre nos ensinou. A responsabilidade que temos é com o Evangelho, é com a Escritura. A responsabilidade que temos é com submetermos a uma palavra de Deus. É difícil falar isso, mas custe o que nos custar. Né? Às vezes nós queremos negociar com isso. Eu, às vezes, negocio com isso. Mas é a palavra de Deus. Nós conversamos essa semana também. E nós acreditamos que Deus está movendo algo e que precisamos nos dispor a acolher uma palavra que Deus está liberando, ou que Deus já liberou. E acolher uma palavra de Deus tem a ver com disponibilizar um campo para que ela floresça. Quando nós falamos assim, lembre-se de uma palavra que Deus já te falou, nós não estamos falando de você se lembrar daquele momento, é de o que você está fazendo com ela. Sabe? Como estamos desenvolvendo algo que Deus nos deu. Ah, mas como é isso? Como que a gente desenvolve algo que Deus nos deu? Cara, Deus falou para você, você é um pastor. Vá atrás de pessoas. Existe uma imensidão de pessoas para serem pastoreadas. Se Deus falou com você, ensine. Então estude para você ensinar. Você está entendendo? Que existem ferramentas, existem... às vezes nos falta apenas um comprometimento. Ah, mas Jesus não fala comigo. A gente está trancado dentro de casa. Tenhamos que a paz do Senhor, a paz de Jesus, possa invadir o nosso coração, possa invadir lugares trancados, possa invadir realidades escuras, lugares em que queremos nos esconder, queremos nos isolar. Por isso que eu comecei falando, e às vezes essa reflexão sobre a vida e pessoas que querem se isolar para compreender a vida, não faz muito sentido. De se isolar para entender a dinâmica da vida, porque a vida acontece no meio das pessoas. E Lucas ele vai dizer assim, eles perguntaram, onde está o reino? O reino está entre vocês. Então como que eu vou entender o reino de Deus se eu quero me mudar para caverna? Quem estava na caverna? Elias, ele falou, por que você está escondido, cara? Ah, mas eu estou sozinho, ele. Existiam mais quantos profetas? Quantos? Fugiu aqui. Quantos profetas deles? Não. Eu não podia nem ver. Brincadeira. Você está entendendo? O ponto que nós queremos tocar é que existe uma realidade proposta, existe um caminho sendo construído, existe uma obra acontecendo. Existem pessoas que precisam estar conectadas com isso. Não é tempo mais de procurarmos entre os mortos aquele que vive. Não é tempo mais de nos relacionarmos com coisas apenas para termos a sensação de que algo está conosco, mas aquilo já está morto. Lembra de um jovem que quis negociar, deixa eu pelo menos enterrar meu pai.
Ele diz, deixa que os mortos ocupem os seus mortos. Você quer viver uma vida de morte? Ou você quer viver uma vida? E existe uma vida disponível. Existe uma realidade do Espírito disponível. No versículo 21, diz assim, novamente Jesus disse, a paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Ou seja, aquilo que o Pai fez em mim, eu também estou fazendo em vocês. Aquilo que eu ouvi de Deus, eu transmiti a vocês. Aquilo que eu aprendi de Deus, eu transmiti a vocês. Quando diz que Jesus tinha que ir com o Pai, alguns vão dizer que ele estava cumprindo aquela palavra de Hebreus, que diz que ele precisava de entrar no tabernáculo celestial, onde ele seria sacerdote, precursor da ordem que nós vamos ministrar no futuro. Que nós vamos ministrar no corpo celestial. Ou seja, ele estava realizando uma obra. Da mesma maneira que o Pai realizou uma obra em Cristo, ele realiza essa obra em nós. Ele diz, o Pai me enviou e eu envio vocês. E com isso ele soprou e disse, recebam o Espírito. Uau! Isso para mim é demais. Ele entrou e soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito. Porque tudo que ele estava fazendo era para que tivéssemos o Espírito. É para que o Espírito estivesse em nós. Agora vocês recebam o Espírito. Recebam o Espírito. A palavra receber o Espírito aqui era como se ele estivesse dizendo, tomem posse do Espírito. Utilizem, e não quero ser no sentido de utilitarista, de tipo, vamos usar, mas se apropriem daquilo que eu estou dando a vocês. Tomem posse daquilo que eu estou dando a vocês. E tomar posse não é tome posse de uma bênção, de um carro na vida de vocês. Não é isso, ele diz, tome posse do Espírito. E ele liberou o Espírito para aqueles homens. Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Essa semana nós tivemos a celebração de Yom Kippur, né? Que é o dia do perdão. Israel, no calendário bíblico, judeu, é celebrado essa semana o dia do perdão. E o perdão, ele é o liberar. Você deixar ir aquilo que te tranca. Aquilo que... E os judeus têm por cerimônia jejuarem por 24 horas, né, na abertura do dia, ao final do dia, para justamente, de alguma maneira, eles entrarem em um novo ciclo, para que nada os impeça de participar daquilo que Deus está construindo naquele momento. Então ele liberou o Espírito. Em sequência ele diz sobre o perdão. Perdoe. Agora é hora de destravar o que tem que ser destravado. Para que nada nos impeça de avançarmos como igreja. Amém? Estamos caminhando para a conclusão. Queria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 1. Eles encontraram? Diz assim:
Ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus, que as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem a fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Pois não achei as suas obras perfeitas ou completas aos olhos de Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. João está exortando a uma igreja que ela aparentemente tinha vida, porque ela cumpria com seus rituais, ela cumpria com as celebrações, ela era uma igreja vistosa, era uma igreja rica, próspera. Você pode pesquisar sobre a igreja de Sardes, a gente levaria um tempo para destrinchar um pouco sobre isso. Mas ele diz: mas eu tenho algo contra você. Você tem fama de quem está vivo, mas na realidade você está morto. Você está vivo para ir até o túmulo, mas você está querendo procurar coisas que já estão mortas. Isso te define como morto também. Você é semelhante àquilo que você adora. Se você adora algo morto, você também é um morto. Nós assumimos, nós somos semelhantes ao objeto da nossa adoração. Então, se você ele diz, aparentemente você está vivo. Nós podemos, em algum momento, estarmos nessa situação. Estar vivo, mas morto para Deus. Feche seus olhos. Só feche seus olhos.